Olá, povo abençoado, povo de Deus. Mais uma vez eu quero lhe dar aqui os bem-vindos. E aos que estão pela primeira vez aqui, eu quero lhe fazer um convite especial para se inscrever no nosso canal Palavra que Edifica. Nós estamos aqui trazendo vídeos, mensagens a respeito da Palavra de Deus e que gera edificação no coração de quem ouve. E hoje quero dar continuidade àquilo que nós começamos há uns 2 vídeos atrás, falando a respeito da pessoa de Jesus. E eu quero, antes de mais nada, convidar você para fazer parte do nosso canal, se inscrevendo. Se inscreva aí e nos ajude a espalhar mais longe a palavra do Senhor. Compartilhe o vídeo, compartilhe com um amigo, compartilhe aí nos grupos e ajude a espalhar a palavra do Senhor. Eu quero hoje falar a respeito das naturezas de Jesus. Um tema muito difícil de falar, né? Um tema que tem gerado muitas polêmicas, tem surgido muitas heresias, controvérsias a respeito das naturezas de Jesus. Mas eu prometo a você a me ater naquilo que estiver em acordo com as Escrituras Sagradas. Então eu quero ler Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. João já tinha escrito no seu evangelho, lá no primeiro capítulo, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Tanto João como Paulo estão se referindo à pessoa de Jesus. João está se referindo simplesmente à encarnação do Verbo, o Deus se fazendo homem. E Paulo vai um pouquinho mais longe, porque Paulo está falando da encarnação de Cristo e está falando também do seu esvaziamento. E Paulo aqui faz uma referência às suas naturezas. E ele destaca aqui a sua natureza humana. Porque Paulo está falando aqui do seu esvaziamento, do seu esvaziamento voluntário, que chamamos de kenosis, que é quando Cristo se esvazia de si mesmo, de alguns dos seus atributos, e viver como um homem dependendo do Espírito Santo, de desenvolver uma comunhão com o Pai, assim demonstrando a sua natureza humana. Pois Cristo, ele não viveu separando ou de forma separada com as suas naturezas. Uma hora ele agindo como Deus, outra hora ele agindo como homem. Não, o tempo todo essas duas naturezas andaram juntas na mesma pessoa de Cristo, sem se misturar. Esse é o grande mistério. Elas não se separam e elas não se confundem, não se misturam. Veja bem o que diz a declaração de Calcéia de 451 depois de Cristo. É interessante. No longo da história do cristianismo, houve alguns concílios, onde os teólogos se reuniam até por meses, por ano, debatendo, discutindo assuntos doutrinários e teológicos cristãos a respeito da Bíblia Sagrada. Então, por isso que nós hoje também desfrutamos dessas grandes afirmações, desses grandes homens estudiosos que ali contribuíram muito para tirar algumas dúvidas, fazer algumas afirmações não filosóficas, mas bíblicas, fica aqui registrado. Então essa declaração de Calcéia
eles escrevem da seguinte forma: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à humanidade, perfeito quanto à divindade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, elas não se confundem, não se misturam, imutáveis, inseparáveis, elas não se separam, e indivisíveis, a distinção da natureza, de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, não dividindo ou separando em duas pessoas. Olha que interessante, elas não se confundem, elas não se misturam, elas não se dividem, elas não se separam. Isso é interessante demais, porque nós observamos isso no mistério da mediação de Cristo, aonde nós vemos a ação das duas naturezas juntas e cada uma fazendo o seu trabalho peculiar. Cristo vivendo entre nós, Cristo padeceu humanamente, né? Sentindo dores, fome, sede, cansaço, demonstrando a sua natureza humana. Isso é muito claro que Cristo, nas suas atitudes, na sua maneira de viver, na sua forma de crescer, né? No seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento como ser humano, nós podemos observar as características da sua natureza humana, como nós também podemos ver as características da sua natureza divina. Como por exemplo, eu separei aqui algumas anotações breves a respeito das duas naturezas de Cristo. A natureza humana de Cristo, ela era completa entre corpo, alma e espírito. Ele tinha as limitações que todo homem tem, que todo ser humano tem, falando fisicamente. Ele tinha fadiga, sono, fome, sede, sofrimento e dor e sujeito à morte. Limitações intelectuais. Ele precisava crescer em conhecimento, precisava adquirir conhecimento pela observação, possuía conhecimento limitado, limitações morais, limitações espirituais, dependia das orações, dependia do Espírito Santo. Ele deixou isso muito claro muitas vezes nos seus momentos de oração. Jesus, por ele mesmo, ele se declarou como filho do homem, né, fazendo referência à sua natureza humana, né, no seu relacionamento com Deus. Isso fica muito claro, né, ele nos seus momentos onde ele buscava o Pai em oração, buscava o fortalecimento, o consolo, né, do Pai. E também é nítido ver também a natureza divina de Cristo no seu ministério terreno, como, por exemplo, os seus nomes divinos, como ele é chamado nas Escrituras, como Deus, Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, o Santo, Pai da eternidade, maravilhoso, Deus forte, Senhor da glória. Então, são nomes que os seus discípulos o chamaram, Paulo chamou ele assim, João no Apocalipse escreve se referindo a Jesus como o primeiro e o último, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, isso fazendo menção à sua divindade. Nós observamos Cristo declarando a sua divindade quando ele também aceita a adoração, ele recebe a adoração no seu ministério terreno. E nós sabemos que só Deus pode ser adorado. Jesus, ele aceitou e não impediu de ser adorado. Isso ficou muito nítido quando nós vimos
Um caso, por exemplo, de uma mulher que lavou os pés dele com suas lágrimas, se prostrou, adorou, enxugou com seus cabelos e ele recebeu essa adoração. Diferentemente como nós definimos a Trindade, nós definimos a pessoa, as naturezas de Cristo. Vou tentar ser mais claro aqui. Nós definimos a Trindade como sendo uma natureza, uma essência, um só Deus, subsistindo em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já quando se trata das naturezas de Jesus, nós se tratamos de uma pessoa, existindo com duas naturezas, a divina e a humana. Então, meus amados irmãos, esse vídeo eu não posso deixar ele muito longo. No próximo vídeo nós vamos continuar, mas o que eu quero deixar aqui muito assim claro é mostrar a todos que as Escrituras mostram que Cristo tinha duas naturezas, divina e humana. Quando nós aqui estamos afirmando por palavras da declaração de Calceia que elas não se confundem e não se dividem, é que essas naturezas não se misturam para formar uma terceira natureza. Seria o quê? Juntando a natureza humana, a natureza divina, e nós íamos formar uma terceira natureza. Que natureza seria? Existiu no longo da história o nestorianismo, que é originário de Nestor, que é o criador dessa heresia, dessa teoria, que as naturezas se separavam, eram individuais. Mas não só o nestorianismo, surgiu também no longo da história o monofisismo, que junta as duas naturezas, faz a junção, a mistura das duas naturezas. Então, o que seria uma mistura dessas duas naturezas, da humana e a divina de Cristo, Então, esse mistério, ele vai além da nossa compreensão, além da nossa mente, mas eu quero só tentar deixar claro aqui que diante das Escrituras Sagradas é nítido que Cristo viveu sendo 100% Deus, 100% homem, com duas naturezas, a humana e a divina. Esse é o grande mistério da Bíblia Sagrada. E eu espero ter contribuído com você para a edificação da sua vida, para a edificação do seu coração. E no próximo vídeo nós vamos continuar esse assunto a respeito das naturezas de Cristo. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui e peço que Deus abençoe sua vida, abençoe o seu lar, abençoe o teu coração. Palavra que edifica. Entra aí, se inscreve e compartilha o vídeo e Deus te abençoe.